E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Pai Reginaldo Diogum, presidente aqui da FEUCEM, a Federação aqui de São Paulo. Antes de mais nada, a bênção de todos, a bênção dos meus mais velhos, dos meus iguais, dos meus mais novos, a bênção Baba Ogum, a bênção todos os orixás. É mais um programa nosso aqui, mais um bate-papo, mais uma conversa que a gente vai estar fazendo aqui agora. Hoje um pouquinho mais apimentado, porque a gente vai estar tocando em algumas situações que eu, você e todos nós vemos diariamente nas nossas televisões, lá fora. Alguns de nós já sentiu na pele, que é o crescimento de outras religiões, mas esse crescimento através de usufruências de situações que não permite que seja de verdade uma religião, no meu humilde modo de ver. E às vezes nós acabamos sendo atacados por outras denominações religiosas, e atacados em vão, porque o fato de nós professarmos a nossa crença, a nossa fé, acho que não permite com que os outros apontem o dedo dizendo se é certo ou errado. Mas enfim, hoje o nosso papo é esse, nossa conversa vai ser essa. Por que somos atacados? E por que ninguém fala nada? Vamos lá? Vamos fazer esse bate-papo, essa conversa? Deixa o likezinho aí depois, se inscreva no nosso canal, tem um sininho aí do lado, clica nele para você estar recebendo essas mensagens. Eu acho que é importante. E assim, tranquilamente, as críticas, as conversas, as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, a gente está aí disposto, eu e toda a diretoria aqui do programa está disposto a estar tentando de alguma maneira desvendar, conversar e tentar elucidar algumas situações. Voltando a dizer, como sempre, em nenhum momento aqui a gente vai estar falando sobre fundamentos de casas, sobre situações que adentram as casas dos pais, das mães. Não é essa, ou não é este, né, o nosso foco. O nosso foco é estar falando de coisas que afligem a nós todos como um todo, e, enfim, é tentar debater, conversar, dialogar, entender sobre essas situações. Ok? Maravilha. Eu queria começar dizendo aqui sobre, eu não vou colocar nomes, mas todos aí sabem o que eu vou dizer. Primeira situação assim muito complexa que eu vejo é a situação do dízimo. Eu acho assim, é importante para que uma casa possa se manter, para que uma casa possa crescer, para que uma casa possa ter um caminho robusto, materialmente dizendo, essa colaboração dos seus adeptos é muito importante. Mas eu queria aqui fazer um parâmetro e um paralelo que a nossa religião de matriz africana, sem nenhuma exceção, pelo menos eu nunca vi nenhuma delas, distribuindo boleto bancário. Eu nunca vi. Eu nunca vi nenhuma das nossas religiões de matriz africana emitindo boleto bancário e entregando para essas pessoas ir lá no banco e contribuir com alguma coisa. Isto quando eles não fixam um valor mínimo e um valor para que possa ser feito. Eu nunca vi na nossa religião de matriz africana passando aquele quadrozão. A gente falava, tem um programa humorístico até que brincava, falava, vamos passar as sacolinhas. Eu nunca vi isso também. Eu estou falando disso mesmo, gente. Eu acho que a gente tem que começar a colocar o dedo na ferida. A gente só escuta, a gente só ouve. Nós não conseguimos, eu não sei o motivo, não sei se é medo, eu não sei o que é, mas nós não falamos disso abertamente. Nós falamos disso no reservado lá entre nós, alguns pais, algumas mães, mas muito raramente se fala isso abertamente. E eu acho que a gente tem que falar sim, porque eles falam de nós. Eles atacam a nós. E aqui eu não estou atacando nenhuma denominação religiosa, não estou atacando ninguém, eu só estou expondo algumas situações para que você do outro lado veja, e eu sei também que a maioria de vocês compartilham desse diálogo que a gente está fazendo. Então, eu nunca vi dentro da nossa religião essa situação de boleto bancário, de você usar um programa de televisão para ficar falando, olha, está aqui o boleto, deposite, porque Deus falou para mim que você vai me ajudar esse mês com 1.000, com 2.000, com 10.000.
Gente, pensa bem antes de falar de nós. Nós de matriz africana não fazemos isso. Nós de matriz africana, muito pelo contrário. É óbvio, é claro, que nós vivemos neste mesmo mundo em que vocês aí vivem e dependemos de dinheiro para que possamos tocar os nossos trabalhos, materialmente dizendo. Mas isso é uma colaboração espontânea de cada casa, de cada filho, de cada membro. Não é cobrado um valor X toda vez que a pessoa vai na nossa casa professar a sua fé. Isso é um detalhe. Outro detalhe que eu estava vendo na televisão esses dias, uma determinada pessoa pegou um rapaz que estava sentado lá nesse local, e esse rapaz foi pedido que ele viesse até o palco, que para mim isso é uma apresentação, e essa pessoa foi até o palco e ele incorporou lá, e essa incorporação dele, que não é incorporação, é mentira. Eu quero frisar bem isso aí é tudo mentira. Essa determinada entidade falava que era tranca-ruas. Aí eu vou perguntar para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Esse tranca-ruas, ele foi tido como diabo, demônio. E esse tranca-ruas falava lá, esse demônio, falava que ia acabar com a vida daquela pessoa, que ia acabar com a vida daquele rapaz. Mas posso fazer uma pergunta para você dessa determinada religião aí, amigo? Se a sua casa, você mesmo diz isso, a sua casa é a casa de Deus, é a morada de Deus, como é que o diabo entrou lá dentro? Como é que o diabo incorporou nessa pessoa? Deus não é a morada de Deus? Por que Deus permitiu então que essa pessoa incorporasse o diabo? Nós de matriz africana sabemos exatamente quem é e o porquê dessa entidade chamada Tranca-Rua das Almas, que nós temos muito respeito por ele. Entre outros, seu Zé Pilintra, enfim, tem vários aí que eles vivem usando os nomes. Então nós sabemos quem é. E não é isso que você falou neste dia aí que eu vi. Outra coisa importante que eu tenho para dizer, essa mesma religião, porém uma outra pessoa, um outro sacerdote, pegou um rapaz também, lá na assistência deles, trouxe aqui para o palco, ele pegou um pozinho branco dizendo que era cocaína, e mostrou para essa pessoa, eu quero, eu preciso, eu não aguento ver, eu preciso pegar, eu preciso usar, maluco. Aí esse sacerdote falou que ia fazer uma oração e ia ver depois o que acontecia. Aí ele pôs a mão na cabeça desse rapaz, fez uma oração, e 10 minutos, 5 minutos depois ele pegou a mesma droga, mostrou para esse rapaz, e o rapaz abominava. Não quero nem ver isso, está me embrulhando no estômago. Gente, vamos pôr a mão na cabeça, isso tudo é encenação. Você, amigo, que fez isso, sacerdote aí, dessa outra religião, eu desafio você. Se você é isso que você está falando mesmo, se você cura o vício da droga, que é reconhecida hoje, que é uma doença isso, mas se você consegue tirar simplesmente pôr na mão e fazer uma oração, vamos lá na Cracolândia, eu e você. Eu quero ver você fazer isso lá. Se você faz isso, vamos lá. Ajude o nosso país, então. Vamos lá. Eu te desafio. Eu desafio você. Vamos na Cracolândia e você vai pôr a mão na cabeça de muita pessoa lá, de muita gente. Se você realmente tira isso dessa maneira que eu vi essa encenação toda aí, você vai realmente e vai fazer um grande bem para o nosso país. E de verdade eu retiro daí tudo que eu estou falando aqui, desde que você faça isso. Esses evangélicos, agora falando bem o nome, os cristãos,
que entram às vezes nos nossos vídeos, nas nossas postagens, falam um monte de bobagem, xinga. Poxa vida, que evangélico que é você? Que cristão é você? É usando essas palavras que você vai talvez fazer algo por alguém? Quando Jesus diz lá atrás, ide fazer discípulos em meu nome, em nome de Deus, ele não falou para você ir na rede social e atacar o cara porque o cara é um bandista ou porque o cara é de matriz africana. Então pensa bem antes de você deixar esses comentários, essas coisas, porque você está fazendo mal para você próprio, você não está fazendo mal para mim nem para ninguém. Você está fazendo mal para você próprio, amigo. Independentemente de religião, Deus é um só, e este único Deus é para todos nós. O caminho, não existe vários caminhos, existe um único caminho da salvação que chama-se Deus, que pode ser chamado de Olodumare, de Olorum, de Jeová, de Oxalá. Qual é o problema quando se muda o seu nome? Quando se muda a pronúncia deste nome? É importante a gente frisar bem isso. Algumas dessas denominações religiosas lá, eles fazem lá o culto lá e diz que é sessão do descarrego. Sessão do descarrego é o que nós fazemos também. É a limpeza espiritual. Vocês mesmos, das próprias igrejas, falam de espiritualidade, falam de espírito. O único problema que eu vejo nisso tudo é que a maioria destas igrejas, elas sobrevivem falando mal de religiões alheias, quando vocês deveriam sobreviver pelo que vocês pregam de Deus. Não atacar a religião de matriz africana veementemente da maneira que vocês fazem. Eu acho que deveriam pensar um pouco melhor relacionado a isso. Eu acho que é isso que falta para nós. Eu acho que é isso que falta para o nosso povo. Ter coragem de vir e mostrar o nosso trabalho, o que nós fazemos nas nossas casas. Eu acho que aí a gente começa a dignificar a nossa religião e mostrar para as pessoas que nos atacam, sem mesmo conhecer, mas atacam a nossa fé, a nossa crença. E o nosso povo, como é um povo de paz, um povo de bem, acaba absorvendo isso e não fala nada. Nós temos que entender que todos os meios, dentro da nossa família, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos trabalhos, nas nossas religiões, sempre vai ter o bom e o ruim. Sempre vão ter pessoas do bem e vai ter pessoas do mal. A gente tem que saber isso. Não é possível que você aí de outra religião não saiba disso. Eu não vou generalizar aqui as religiões, porque eu não posso mesmo fazer isso, porque eu conheço, eu convivi com padres, com freis, com pessoas que realmente abraçam a nossa religião, mas independentemente do que professamos, abraça a pessoa, o ser humano, o filho do mesmo Deus que ele professa, porém numa religião diferente. Eu conheço pastores evangélicos que adentram nas nossas casas, conversam, tomam café, participam de reuniões, porém dentro da sua crença e da sua fé, e eu dentro da minha crença e da minha fé. Mas isso não nos impede de ter uma união, de ter uma amizade, de conversarmos, de dialogarmos, de lutarmos por objetivos que sejam comuns a nós. Nós temos que mostrar isso. Nós temos que mostrar que nós não estamos aqui para brigar com ninguém. E eu tenho certeza que essas pessoas dessas outras denominações religiosas também não estão ali para brigar com outras religiões. Nós professamos uma fé diferente, uma crença diferente, porém estamos no mesmo caminho. Viemos do pó e ao pó voltaremos. O que será depois? Só Deus pode dizer. Isso é o segredo de Deus. Não existe pessoa que possa dizer que sabe o que é. Quando vocês de outra religião falam, nós falamos em línguas, nós recebemos o Espírito Santo, isso para nós é um guia, um orientador espiritual. O que me entristece é ver essas conversas que eu estou falando aqui nos bastidores de certas casas, com certos pais e mães, mas não ter essa coragem de falar. A gente tem que ter, gente. Eu não estou aqui atacando ninguém, não estou aqui brigando com ninguém, estou apenas expondo uma ferida que não pode crescer mais.
Estou apenas expondo uma situação que não pode acontecer mais. A gente vê construções aí de determinadas religiões, construções suntuosas. Suntuosas. Várias, em vários países até. Como cresceu? Sabe, são perguntas que qualquer um pode responder. Para mim, de verdade, também assim, não me interessa. E eu até torço que todas as religiões caminhem por este mesmo caminho. Mas não crescer, materialmente dizendo, usurpando as pessoas. E pior do que isso, plantando nessas pessoas que nós somos demoniados. Que nós professamos uma crença que é do demônio, que é do diabo, ou seja lá o que for. Quando na verdade o próprio diabo é aquele que não respeita as pessoas, não respeita pai, não respeita mãe. Se religião, gente, fosse a solução de todos os nossos problemas, quando os pastores, quando os padres, quando os pais de santo, quando as mães de santo orassem, fizessem as suas situações religiosas, nós não viveríamos as tragédias que nós vivemos. Não aconteceria as tragédias que acontecem. Então vamos pôr a mão na consciência, vamos pensar antes de falar, vamos professar a nossa crença e a nossa fé sem atacar ninguém, sem precisar derrubar as pessoas, ou pelo menos atacar sem conhecer, para que possamos ter benefícios materiais em cima desses ataques. Eu acho que nós podemos ser de uma maneira boa entre nós, convivemos de uma maneira harmoniosa, sem precisar atacar ninguém, sem precisar dizer mal de ninguém, e sem precisar dizer aquilo que não conhece. Eu nunca vi falar em mãe de encosto, eu nunca vi isso. Eu nunca vi, a primeira vez que eu ouvi falar foi numa outra religião. É fácil, né? É muito fácil as pessoas ir lá e digitar um monte de bobagem. É fácil uma pessoa ir lá na sombra falar que foi a ex-mãe de encosto ou ex-pai de encosto. Por que não mostra o rosto? Por que não mostra quem é? Está na hora da gente acordar. Está na hora da gente perceber que nós devemos seguir o caminho de Deus, mas sem atacar ninguém, sem desacreditar da fé alheia. Cada um tem que ter a sua fé, cada um tem que ter a sua crença, mas todos nós devemos ter a mesma exatidão no pensamento quanto ao caminho. O caminho é Deus, e Deus é um só, independente de religião. Na verdade, esse assunto é mais profundo do que isso que eu estou dizendo, mas assim, eu acho que fica para outras conversas aí da gente, fica para outros momentos. E volto a dizer, não estou aqui atacando ninguém, não estou aqui atacando, desculpa, né? Você entendeu, né? Não estou atacando. Eu estou calmo, fica tranquilo. Mas enfim, eu acho que eu estou nervoso, eu não estou nervoso ainda não. Mas gente, o caminho é um só. Nós devemos ter um pouco de discernimento só com relação a isso, sabe? De entender que não é atacando a fé alheia, a crença alheia, que nós vamos crescer. E aqueles que cresceram dessa maneira, eu acho que só tem uma coisa a dizer a vocês: pena, dó de vocês. Porque aqui, tudo que se constrói fica. Daqui só levamos as nossas ações. Daqui só levamos o sentimento mais puro, que é aquele que brota da alma e do espírito. E quando eu falo de alma e espírito, eu falo da força ativa de Deus, que é a força que nos movimenta, que nos encaminha, que nos faz sermos pessoas de verdade. E é essa força ativa de Deus que eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, independente da sua religião. Mas que essa força de Deus, essa força ativa de Deus faça parte da sua vida. E que definitivamente você consiga entender que a sua crença e a sua fé, ela pode ser professada sem que você ataque ninguém.
Fica aqui esse toque, esse detalhe aí, e eu acho que a gente vai ter outras conversas relacionadas a isso, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Deixo claro novamente, não estou atacando nenhuma religião, estou apenas colocando o que nós sentimos, alguns na pele, lá fora, e eu acho que é importante e nós precisamos ter essa coragem de falar. Falar, mostrar e lutarmos pela nossa crença e pela nossa fé, que nós tenhamos liberdade de crença e de fé nesse país. Nós vivemos um Estado laico no papel, mas não vivemos ele de verdade nas ruas. E eu acho que a gente precisa chegar nisso muito rápido, para que nós possamos todos igual, dentro da sua fé, crescer e saber galgar caminhos e situações religiosas. Eu acho que é isso. Vamos estar falando mais sobre isso. Deixo aqui meu abraço, deixo aqui a bênção de todos, né? Não esquece de dar seu like lá, tocar o sininho lá para receber os próximos vídeos. Muito em breve a gente vem aí com outras novidades dentro do programa. Enfim, a gente tem bastante coisa, a gente quer participar de alguns eventos, fazer essas gravações direto desses eventos, para que a gente possa estar disponibilizando também. Você que tem algum evento, alguma coisa que você acha bacana, que vale a pena a gente tá indo aí, enfim, participando com vocês, prestigiando vocês, dá um toque para nós, vamos ver o que nós podemos fazer, né? Você que tem vontade de falar, de dar uma entrevista, de dar uma opinião e tem disponibilidade para isso, dá um toque para nós também, chega para cá, vamos encostar aqui todo mundo e vamos trabalhar, vamos mostrar que a nossa religião ela é bonita assim, ela é limpa, ela é grande, poderosa e verdadeira. A partir do momento que nós agimos dessa maneira. Toda religião é assim, mas depende de nós essa religião ser dessa maneira. Um grande abraço a todos, a bênção de todos, que Baba Minha Ogum nos abençoe sempre e olhe pelo nosso caminho. Axé a todos vocês e vamos lá. Acho que é desse jeito que nós temos que caminhar. A bênção de todos. Até a próxima.